Olá, saudações a todos, na paz do Senhor. Sou o pastor Belchior. Estou aqui mais uma vez para compartilhar com vocês mais uma aula da nossa revista de Escola Bíblica Dominical da editora Betel. E a lição que iremos compartilhar hoje é a lição de número 4, de 25 de janeiro de 2016. Só ressaltando que esse material ele encontra-se disponível a quem desejar no site da editora Betel. O site da editora Betel vai ter esse material tanto em PowerPoint como em PDF. O tema da nossa aula é ataques constantes contra a família. Ataques constantes contra a família. Eu, como pastor, não posso deixar de observar o que nós temos visto nos tempos modernos, os constantes ataques da mídia televisiva, bem como da sociedade, e esses ataques vêm confrontando o real sentido, ou seja, aquilo que nos diz a palavra do Senhor. Recentemente nós tivemos agora no dia 17 a Marcha para Satanás. Marcha para Satanás. E nesse contexto, tantas heresias, tantas blasfêmias, e uma aula muito propícia. Bom seria que todos os crentes participassem e compartilhassem desse conteúdo e dessa lição do dia 24 de janeiro de 2016. Vamos lá, texto áureo. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Esse texto encontra-se em 1 João, capítulo 2, versículo 16. A verdade aplicada da nossa lição é: devemos devemos preservar os nossos lares para impedir que não seja desqualificado o que foi criado por Deus. Como objetivos da lição temos, primeiro, mostrar os perigos do meio de comunicação. Segundo, ressaltar os constantes ataques que a família vem sofrendo. Expor os prejuízos causados pela democratização e vulgarização do casamento. Ou seja, temas e tópicos e objetivos muito propícios. Como eu sempre faço, eu vou ler então os textos de referência. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20 e 23. E depois 2 Coríntios, capítulo 3 e 5. 1 Coríntios 6, 19 nos diz assim: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Versículo 20. Porque foste chamado, ou melhor, comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Versículo 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. 1 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Os hinos sugeridos dessa lição é o 141, 193 e 225. Os desafios da família cristã frente aos ataques constantes e diretos ao casamento e à família trazem uma ruptura dos valores e quebra de muitos princípios que precisam ser enxergados com cuidado. Então, esses são os desafios que a família cristã realmente vem enfrentando. Então, primeiro tópico, aí nós temos o seguinte: meios de comunicação e redes sociais. Olha só que tema propício, hein? Faltaríamos tempo para
discutir aqui, mas como eu disse, nosso propósito aqui é trazer algo bem sucinto para que lhe encoraje, ou para que você possa nascer em você o desejo de estar participando da escola bíblica dominical. A tecnologia entrou nos lares trazendo lucros e prejuízos incalculáveis. Consequentemente, a sociedade moderna mudou o conceito de família e desqualifica os valores da instituição criada por Deus. Então, no tópico 1, a primeira parte vai ser falada sobre a mídia televisiva. Parte 2 fala sobre a internet e as redes sociais. E o terceiro fala sobre o avanço tecnológico e a globalização. Obviamente é inevitável essas mudanças, essas questões tecnológicas fazem parte do dia a dia de todos nós. Então essa lição, e o professor deve visar isso, deve ter isso como meta, conscientizar e mostrar os perigos, bem como os benefícios também dos meios de comunicação. A parte 2 vai falar sobre evoluções, ocupações e amizades. As evoluções são benéficas ou maléficas? Uma pergunta. Depende de como a usamos em nossas vidas, para que elas sejam bênçãos e não maldição. As evoluções precisam ser confrontadas com a palavra de Deus, pois não podemos abandonar os valores cristãos. Certo? Então, como comentário do tópico 2, a parte 1, nós temos choque entre gerações de pais e filhos, o individualismo ou a falta de tempo para a família e julgo desigual com os ímpios. A parte 3 vai nos dizer o seguinte: novas leis concernentes à família. É necessário que nós olhemos o que está acontecendo ao nosso redor. As mudanças e o que diz respeito à questão das leis em relação à família. Há projetos de lei circulando nas comissões, gabinetes e plenários do parlamento que são contra os princípios cristãos. A sociedade pós-moderna tem recebido uma enxurrada de leis que favorece as práticas pecaminosas, tão combatidas pela palavra de Deus. Precisamos ficar atentos e não nos conformarmos com esse mundo cheio de iniquidade, como diz a palavra do Senhor em Romanos 12:2, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E ainda no tópico 3, a parte 1 vai dizer o seguinte: o tratamento dado ao menor de idade. Tópico 3, a parte 2 vai dizer o aborto, união de pessoas do mesmo sexo e legalização da prostituição. E a parte 3.3 vai dizer união estável e contratos temporários, ou seja, o que a igreja, a instituição igreja deve entender por essas mudanças no que diz respeito às leis ao menor de idade, ao aborto, união de pessoas do mesmo sexo e legalização da prostituição, e união estável e contratos temporários. Eu particularmente eu entendo que esta lição, todos esses tópicos, não dá para se esgotar em apenas uma aula. Esses são tópicos muito relevantes e é fundamental também a participação do pastor da igreja na escola dominical para trazer à luz do ministério, à luz da palavra de Deus, melhor dizendo, o que a igreja, né, o que nós temos que aceitar ou acatar dentro dos princípios bíblicos, porque o que nos rege é a palavra de Deus. Então, fugiu disso, contrariou a palavra de Deus, nós devemos repudiar. Conclusão: vivemos os últimos dias da igreja aqui na terra. As instituições estão sendo fragilizadas e vulgarizadas diante das inovações e conceitos de homens sem temor a Deus. Cabe à igreja pregar contra essas práticas e não concordar com o mundo que a cada dia fica mais distante de Deus. Meus amigos e meus irmãos, esta lição, como tenho dito, é fundamental, e é uma pena que, mesmo pelo propósito dessa gravação desse vídeo, é apenas trazer
de forma sucinta apenas o esboço da lição, mas participe da escola dominical. Faça perguntas, vá aprender, você professor, busque. Obviamente surgirão muitas questões nessa lição que o professor tem que estar preparado. O professor tem que buscar referências bíblicas, tem que buscar até mesmo leis e entender o que está acontecendo no contexto da sociedade, para que possa sim então estar trazendo uma boa lição para os seus alunos. Mais uma vez, que Deus abençoe a todos e fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe.